Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, confesso a vocês que eu estava bastante ansioso para trazer essa atualização da carteira do canal para vocês. Bom, qual a importância dessa carteira do canal para você, investidor iniciante ou intermediário? Essa carteira, a gente tem por objetivo trazer para vocês alguns insights que a gente acredita que são eficientes, de acordo com o histórico de grandes players que a gente tem no mercado, algumas referências, a gente estuda eles e tenta montar um setup que seja eficiente para investimento de valor. O que significa isso? A gente pretende aqui ter uma carteira de longo prazo que nos favoreça a ser sócio dessas companhias e viver de dividendos no futuro. Esse momento, um momento inicial, ele é muito importante você ter essa resiliência de aporte, porque o fator tempo vai trabalhar ao seu favor. Uma vez que a gente vai sendo beneficiados por esses projetos vão se expandindo e você vai crescendo junto com eles dentro da sua proporcionalidade de ações que ali você tem ao se tornar sócio dessas empresas. Além disso, ela vai nos bonificar, ela vai trazer uma série de recursos que vai nos ajudar nessa caminhada e no longo prazo, quanto mais tempo você passar com essa companhia, menos arriscado será. Então, assim, existem volatilidade motivada por notícias, existem volatilidade motivada pela questão quantitativa da empresa, por resultados que vêm abaixo da estimativa ou alguns outros fatores que o mercado acaba precificando esse ativo. Por esse motivo, a nossa carteira ela é diversificada, tanto geograficamente como por setor. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês. Quando você faz investimento de longo prazo, a gente preocupa muito mais com o micro do que com o macro. Mas, logicamente, que essas notícias que estão surgindo nos últimos dias, elas acabam impactando, na minha visão, de forma positiva, quando você tem uma visão pré-estabelecida, já tem um perfil de investidor de longo prazo pré-estabelecido. Porque, às vezes, no contexto macro, a gente vê alguns dados comprometedores no curto prazo. Mas quando você olha os fundamentos da sua carteira, você olha a lucratividade da sua empresa, como que ela está se saindo diante de toda a situação, tem empresas que conseguem sobressair muito bem, uma vez que elas têm fluxo de caixa resiliente, têm uma boa gestão e um projeto, um produto perene. Então, esse produto, as pessoas vão continuar consumindo esse produto, essa empresa vai continuar produzindo, ela vai continuar gerando valor para você, acionista. E no curto prazo acontece oscilações, acontece queda na cotação, isso não é motivo de pânico, né, para você já sair desfazendo os seus ativos, é a gente aproveitar a oportunidade. Como que nós fazemos isso aqui? A gente faz uma alocação dentro de um determinado portfólio, que eu vou mostrar para vocês, e ali a gente estabelece peso para cada classe de ativo e para cada segmento, né? E uma vez que esse ativo tem essas oscilações, seja de baixa ou seja de alta, essa carteira vai nos direcionar. Fala, olha, você precisa fazer aporte aqui, porque aqui está gerando uma oportunidade para você ter uma margem de segurança melhor, né? Mas o principal objetivo dessa carteira não é ter de imediato um ganho de capital. Lógico que quando tem uma valorização, a gente vai surfar junto com essa valorização. Mas se aquele ativo teve uma queda na sua cotação e essa queda não foi motivada por perda de fundamentos, a gente vai aproveitar essa oportunidade para melhorar o nosso preço médio e comprar fluxo de caixa crescente em renda. Então a gente busca o quê? Aumentar a nossa renda crescente no futuro através dos dividendos. Essa renda, através dos dividendos, que vai nos direcionar, nos auxiliar para a gente comprar mais ações com esses recursos que vão sendo direcionados para nós. Então, trimestralmente, as empresas vêm ao mercado, fazem ali a divulgação dos seus resultados e ali também elas divulgam os seus dividendos, ou se tem recompra, se tem bonificação e vários outros benefícios que você, sendo sócio, você vai poder participar. Tá bom? E o que nós fazemos aqui? Primeiro ano, já nós estamos para o segundo ano dessa carteira. Primeiro ano nós começamos aportando R$ 500 por mês. Então, um aporte considerado pequeno, não há necessidade de você ter muito ativo no seu portfólio. De acordo com o ajuste que você vai fazendo e as travas que a gente tem ali até um preço limite de compra, a gente
aos poucos, você que nos acompanhar aqui há mais tempo, você vai perceber que a gente vai adicionar outros ativos nessa carteira, ok? Então, assim, para você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, sua curtida, venha fazer parte desse projeto, que é muito bom. A gente traz aqui de uma forma bem transparente para você, é o que eu faço na minha carteira pessoal, no meu dia a dia, ok? Então, vamos lá, hoje, aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, o seguinte. Por exemplo, aqui eu uso aqui a plataforma Investidor 10, tá? E aqui a gente vê que o nosso patrimônio ele é crescente. Então, a gente, mesmo diante de, a gente viu quedas absurdas, tem ação aí que caiu 60%, então nossa carteira teve um ajuste aqui, nós estamos hoje com menos 17% na nossa cotação aqui, de acordo com o valor aplicado aqui, o saldo que nós temos disponível. Então, isso aqui é super tranquilo. Quando a gente olha aqui os dividendos, que é o que a gente busca aqui ano após ano superar o ano anterior, a gente já falou isso nas nossas redes sociais, inclusive eu convido você a se inscrever, @Antônio Investidor lá no Instagram. A gente já percebe o que? Nós já superamos aqui 23% a mais do que o período anterior, só que nós temos ainda o restante do ano que vai ter mais dividendos aqui, com certeza essas companhias vão fazer anúncios de dividendos. Então aqui, pessoal, primeira coisa que a gente bate o olho aqui, a gente olha quando a gente vai fazer os nossos aportes, é exatamente nessa classe de ativo. Então o que eu fiz aqui? 50%, conforme pessoas que já me acompanham há mais tempo sabem que a gente trabalha, 50% Brasil, 40% Estados Unidos, 10% reserva oportunidade. Quando a gente olha aqui visão mais macro, a gente percebe que o aporte hoje tem que ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem a companhia Devo, que é o único ativo que a gente tem no momento. Eu tenho outros ativos que eu tenho estudado aqui, que estão oferecendo bastante oportunidade, levando em consideração a margem de segurança e sua resiliência nos seus resultados. Mas eu não adicionei ainda porque não faz sentido você ficar comprando vários ativos com montante financeiro considerado baixo. Então, daqui a pouco a gente vai poder adicionar outro ativo e eu vou trazer esse estudo para vocês. Também resolvi diminuir um pouco hoje a nossa reserva de oportunidades. Se nosso propósito é ter ali 10%, nós temos hoje quase 14%. Então, vamos sacar um pouquinho para a gente alocar em outro ativo aqui brasileiro, tá bom? Então, vamos aqui entender como que isso funciona. Aqui na plataforma eu estabeleci 50%, conforme disse para vocês. Aqui na Vale está pedindo um aporte de R$ 244. Nós vamos fazer esse aporte nela hoje. Veja que a Home, nós temos aqui uma queda de 24%, mas ainda não está pedindo aporte. Então, nós vamos obedecer o nosso gerenciamento, tá? Aqui também, como eu disse para vocês, nós vamos fazer esse aporte aqui na Devo também, que está pedindo aqui $84,25 para a gente equilibrar esse portfólio. E nós vamos fazer um saque, um resgate aqui, nesse ativo aqui, que é o Tesouro 2027. Lembrando que nós tivemos bastante êxito, tivemos aqui 11%, quase 12% de rentabilidade, e nós vamos sacar esse valor aqui hoje, ok? Então vamos aqui agora para a apresentação para vocês. Pessoal, aqui, conforme eu disse para vocês, a gente vai fazer o primeiro aporte hoje, vai ser na Devo. Devo é uma companhia de petróleo dos Estados Unidos e gás, tá? É o setor de energia, considerado setor de energia. E a gente presenciou uma queda muito forte em suas cotações, já vou mostrar o gráfico para você também, onde que nesse gráfico a gente coloca algumas travas ali para nos proteger contra compras muito elevadas, a gente paga muito caro pelo ativo. Então, a gente vai ver hoje uma análise quantitativa, uma análise técnica e a conclusão desse aporte, ok? Aqui, a gente chega, por exemplo, aqui, quando nós olhamos ali no Investidor 10, ele mostra que nós temos que fazer esse aporte de $85, né? Então, nós vamos fazer esse aporte hoje. Nós temos em caixa, pessoal, R$ 562, que é nosso aporte mensal, e aqui a gente vê aqui, de acordo com o Banco Central, nós vamos comprar dólar de 5,88. Então, a gente comprou aqui 5,88, corresponde, nós precisamos de $85, né? Nós gastamos R$ 499,80 em reais. Sobrou R$ 62,20. A primeira compra que a gente fez a compra da Devo, sendo o preço médio que nós compramos por ela, R$ 30,17. Nós compramos $2,81 de ações. Ok? Muito bem, aqui nós temos aqui a disponibilidade, então, 62,20. Da reserva de oportunidade, nós vamos atualizar ela, porque aqui está 13%, conforme eu disse para vocês. Nós vamos fazer um resgate aqui, vamos sacar R$ 328 para a gente alocar em uma renda variável, no caso da Vale, que está pedindo aporte, para a gente melhorar nossa margem de segurança, e depois a gente continua o processo de alocação de capital, e se for necessário a gente perceber que a reserva de oportunidade ficou abaixo de 10, a gente atualiza ela. Caso contrário, ela continue subindo, a gente vai alocando em outras classes de ativo.
Acontece muito, por exemplo, as ações podem valorizar bastante e a reserva de oportunidade pedir aporte. Ou o contrário também pode acontecer. É o que nós estamos fazendo aqui agora, um pouco de resgate. O próximo aporte aqui vai ser na Vale. A gente tem aqui, contando com o resgate que a gente fez ali e com o saldo que nós temos disponível, corresponde a R$ 390,20. Então, nós vamos comprar aqui a R$ 53 a cotação da Vale, nós estamos comprando 7 ações da Vale. Então, 2,81 da Devon e 7 ações da Vale, né? E vamos sobrar para o próximo mês R$19,20. Então, resumo, pessoal. Nós estamos comprando aqui, nós vendemos o título público lá, que é o Tesouro, que eu mostrei para vocês. Nós tivemos essa rentabilidade de quase 12%, e nós vamos resgatar esse valor aqui, ok? E aí, consequentemente, a gente vai vir para o nosso aporte, onde nós compramos aqui, a gente comprou aqui Devon, né? A quantidade de 2,81 ações, lá você pode comprar fracionado, compramos Vale também, compramos 7 ações, e aqui está os preços médios pré-estabelecidos aqui. Esses aqui nós vamos lá no Investidor 10, que inclusive nós vamos fazer isso agora, nós vamos lançar aqui, ok? Então nós vamos comprar aqui, nós vamos pegar aqui a Vale, adicionar lançamento, nós vamos adicionar aqui, nós compramos 7 ações, a 53, né? Vamos pôr aqui 53. Então nós compramos lá esse valor. Nós vamos também vir aqui na Devon, nós vamos adicionar aqui, nós compramos 2,81. Então, nós compramos 2,81. Aqui deixa eu confirmar o valor, né, certinho. Então, nós compramos lá a 30 dólares e 17, tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui 30 dólares e 17. 30, 17, nós vamos salvar, ok? E nós vamos aqui vender o tesouro, né? Nós vamos vender esse título aqui da Selic Tesouro. A gente vai colocar aqui Selic 2027. Nós temos aqui duas, né, no caso. Então, nós vamos vender aqui, ok? Vamos salvar. Perfeito. Fizemos aqui todo o nosso aporte, fizemos aqui as nossas devidas atualizações. Agora nós vamos aguardar aqui a plataforma atualizar, tá? E aí nós vamos continuar aqui com o nosso estudo. Bom, aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui para a apresentação para vocês. Então, nós fizemos essas compras, fizemos o ajuste aqui do portfólio, tá? E agora nós vamos fazer para vocês uma análise gráfica e uma análise quantitativa, para a gente entender como que esse ativo está. Então, de tempos em tempos, você tem seu ativo no seu portfólio, quando pedir aporte, você vai lá e verifica como está a cotação, como é que está a análise quantitativa, se os múltiplos continuam os mesmos, se melhoraram. A gente consegue ver isso aqui rapidinho no gráfico, mas também eu quero trazer aqui uma plataforma que pode auxiliar nisso também, ok? Muito bem, pessoal, aqui nós temos aqui o gráfico da Devon. A Devon sempre falo para vocês o seguinte, aqui a gente olha bastante a questão do lucro, a gente percebeu uma expansão aqui no lucro líquido dela muito forte, muito resiliente por um certo período, né? Se você conciliar isso aqui ao petróleo, você vai ver que o petróleo subiu também, então ela tem a questão das commodities, né, que pode comprometer e trazer essa volatilidade. Então é importante você estar atento com relação à cotação do petróleo, cotação do gás, mas principalmente no caso dela, principalmente ao petróleo. E consequentemente, você percebe que quando há uma queda no lucro, há um ajuste também nas cotações. E aí onde você vai estar aproveitando essa oportunidade, mas entendendo o fato gerador que gerou essa queda na cotação. Então, imagine quem comprou aqui nessa região, a pessoa pode pegar aqui, surfar, por exemplo, aqui, ó, aqui a pessoa pode, imagine quem comprou aqui e buscou aqui, ele ganhou 1.580% de valorização. Então, se você colocou 10 mil reais, você teria 150 mil reais. E o que acontece? Como que a gente faz? Aqui já até estou aproveitando, tá, não fazer parte da aula, mas a gente já coloca aqui para você. Quando chega nesse patamar, a gente vai ter algumas opções que a nossa carteira vai pedir. Primeiro, que ela não vai pedir aporte pelo ajuste que a gente fez. Segundo, ela pode pedir para você fazer um pouco de resgate para que você se proteja dessa queda, porque logo após que nós tivemos essa valorização, a gente teve aqui uma queda de 66% da cotação. Então, o que ocorre aqui?
Geralmente, eu tento manter a ação, vejo como é que está seu fluxo financeiro, analiso isso aqui para entender, tentar interpretar essa queda, né? Se eu ver que isso aqui é típico da cotação, da ação, a gente vê muito isso aqui acontecendo, eu fico tranquilo e vou continuar alocando de acordo com o que o meu portfólio pediu, de acordo com o meu gerenciamento de risco. Porque aqui, eu tendo um preço médio favorável, eu também vou receber um dividendo melhor, e essa companhia já paga dividendo crescente há mais de 5 anos, já paga dividendos há muitos anos. Então, quanto mais ações eu tenho dessa companhia, eu consigo receber mais dividendos, os dividendos, consequentemente, me protegem, até porque você não precisa aportar necessariamente nesse ativo quando você recebe os dividendos. Você pode alocar em outras classes de ativo e diversificar. Ok? Aqui o que acontece, pessoal? Eu vou adicionar aqui alguns critérios que eu considero relevante. Essa linha vermelha aqui é a projeção máxima, é uma projeção mais otimista e uma projeção mais conservadora aqui embaixo. Veja que ela bateu nessa projeção conservadora e aqui nós temos o valor intrínseco. Nosso preço médio, consequentemente, ele vai alterar, daqui a pouquinho eu vou atualizar para vocês. Hoje está 38,3, tá? Veja que nós compramos já a ação de 31 alguma coisa, né? A cotação nós compramos 31 alguma coisa, então nós estamos comprando bem abaixo do nosso preço médio. E aqui o que acontece, pessoal? O máximo que eu pago por esse ativo nesse momento da gravação desse estudo, R$ 47,59. Esse é o máximo que eu pago por ele. Se ele subir, a gente vai trazendo as atualizações para vocês, ok? Vamos na Vale aqui. A Vale também eu deixei o gráfico bem montadinho para vocês aqui, para vocês entenderem. Olha só, a Vale nós temos aqui bastante diferente, nós temos um lucro abaixo da cotação, provavelmente esse lucro líquido abaixo da cotação pode puxar essa cotação, ela não conseguiu romper uma LTB aqui, tá? E continua nessa tendência de baixa, e nós temos aqui alguns alvos aqui. Então nós temos aqui, tanto a projeção otimista e conservadora está abaixo da cotação, então isso pode cair mais o ativo para a gente poder alocar mais capital no ativo, ok? E nós temos nosso preço médio que está aqui e o valor intrínseco está aqui em cima. Então, o máximo que eu pago pela Vale hoje seria R$ 84,46, ok? E ela tem 7,26 em caixa e de tempos em tempos eu vou trazer a atualização para vocês. Vamos dar uma olhada aqui agora nas ações da Debra, DVN, tá, pessoal? Rapidinho para a gente trazer essa atualização para vocês e lá para a gente ver como nossa carteira ficou, ok? Deixa eu atualizar aqui para vocês, que eu já vou mostrar para vocês aqui algumas informações relevantes sobre essa companhia, tá, pessoal? Bom, um fator extremamente importante que a gente olha, que é o fluxo de caixa descontado, que eu coloquei no gráfico ali para vocês, nesse momento, a gente vê sendo favorável, no caso da Deva aqui, 46% subvalorizado. Então, nós estamos num preço muito interessante, e o mercado está vendo essa oportunidade de você aportar com margem de segurança, tá? O que isso significa? Significa exatamente isso aqui, ó. Então, aqui, ó, o mercado está vendo que ela hoje poderia valer exatamente esse valor aqui, e ela está cotada aqui. Então, ela oferece uma margem de segurança, né? Ela está cotada ali a 30,29 e poderia ser $55. E aqui, por exemplo, nesses locais aqui, que é muito arriscado você aportar, porque você precisa entender que você precisa ter essa margem de segurança com relação a preço-lucro. Então, a gente percebe isso aqui, que existe um fluxo de caixa descontado favorável. Quando a gente verifica que o valor intrínseco dela caiu, a gente viu o lucro cair, então isso aqui é importante a gente estar atento, tá, pessoal? O que mais que eu posso trazer para vocês aqui? Veja bem, a Devon, ela estava nesse período aqui, ó, ela tinha lucro líquido, lucro por ação negativo. Agora a gente percebeu que ela teve um lucro por ação muito bom, ela caiu bastante, consequentemente é o reflexo da cotação, mas a cotação está mais abaixo ainda, tá? Desse lucro. Diferentemente, por exemplo, nesse local aqui. Então, assim, ela deu muito lucro aqui e agora caiu um pouquinho, mas ela vem se ajustando, tá? Aqui, a gente continuando aqui, a gente consegue trazer todos os dados aqui, o que ela faz, né, o segmento dela, segmento por setor, exploração, aqui, ó, petrolífera, e aí vai, né? Tem várias outras informações aqui sobre a companhia. Deixa eu ver aqui o gerenciamento, aqui chamada de resultado, depois que a coisa eu mostro para vocês, quando sair o resultado dela eu trago a atualização para vocês. Deixa eu ver mais aqui, olha só, aqui a gente tem alguns outros dados extremamente relevantes dela aqui, que é a receita, né? Vamos pegar aqui para vocês, deixa eu pegar o marca-texto aqui. A gente tem uma receita de 15 bi, né? Ela aumentou 2%.
O lucro operacional caiu, ficou menos 12, 4 milhões, né? O lucro líquido dela também caiu um pouquinho, menos 15%. A gente percebe esse lucro líquido aqui. O lucro por ação, menos 16, consequentemente, o lucro líquido e o lucro por ação estão correlacionados. Fluxo de caixa operacional, menos 1%. E nós tivemos uma grande queda forte aqui no fluxo de caixa livre da companhia, que caiu 30%, tá, pessoal? Aqui a gente percebe a receita, ela teve essa receita que eu estava falando para vocês, os dados ali em cima. Então, teve uma receita de 15 bi, um lucro bruto de 764 milhões, né, um custo 7 milhões também, quase 8 milhões, e um lucro líquido ali de 2,81 milhões. A despesa de 5 milhões, tá? Esse aqui é o quadro da empresa hoje. Aqui é os ativos e passivos da empresa, tem mais ativo que passivo. Algumas eficiências, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, que é o caixa dela. Que foi o que nós apresentamos para vocês, o fluxo de caixa livre da companhia, tá? Então, nós tivemos aqui uma queda de 30%, correspondente a 853 milhões, tá? Isso aqui é um pouco de alerta, tá, pessoal? A gente gosta de um fluxo de caixa livre positivo, então a gente vai estar acompanhando o ativo de perto, mas, consequentemente, a gente já tem essa trava aqui, na Devon, né? Então a gente olha bastante o gráfico, as atualizações, porque o preço vai seguir isso aqui, tá, pessoal? O preço vai seguir o lucro e toda a trave está correlacionada a isso aqui. Então a gente vai estar acompanhando. Uma vez que chegou aqui, a gente para de comprar o ativo, que é a nossa questão da proteção do nosso portfólio. Aí a gente adiciona outro ativo americano para a gente estar fazendo essa gestão, ok? Bom, vamos aqui na carteira, aqui nessa plataforma Investidor 10, a gente está aqui atualizadinho agora. Veja que a partir do momento que a gente fez os nossos aportes, a gente tem 39%, quase 40% ali das ações americanas, 51% do Brasil, e nós tivemos uma redução agora na reserva de oportunidade. Quando a gente desce um pouquinho, a gente percebe que já não está pedindo mais aporte aqui, tá? Não está pedindo mais. E aqui nós temos agora, por exemplo, algo bem interessante que eu gosto de falar aqui para vocês. A gente olha muito a questão do preço teto e a questão do valor intrínseco também, né, de Graham. Então, nós temos hoje um preço médio aqui da Home de 11,87, nós temos um valor atual de 9, então está abaixo das nossas margens de segurança que a gente considera. Aqui a Vale, o nosso preço médio hoje é 58,25, aqui o valor intrínseco 84 e o preço teto 127, a gente percebe que é uma empresa que paga bastante dividendos, né? Então está tudo bem. A gente ainda tem essas margens de segurança, vamos assim dizer. E aqui ela ainda continua pedindo aporte na Devon, mesmo sendo $6, mas continua pedindo aporte, mas está tudo em ordem aqui. Nós vemos que o valor intrínseco é 47, nós estamos no preço, um preço atual de 29, nosso preço médio é 36,60, tá, pessoal? Então ainda tem muita oportunidade de compra aqui e, consequentemente, vai pedir aporte aqui também, está pedindo R$117 em renda fixa. Então, o próximo aporte a gente atualiza a carteira aqui para vocês, ok? Agora nós vamos acompanhar a evolução do portfólio. Aqui a gente, por exemplo, a gente vai no gráfico da evolução patrimonial, pessoal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu atualizar para vocês. A gente vê um patrimônio crescente, tá? A gente tem a questão da nossa meta. A gente tem uma meta aqui de bater R$10 mil, tá? E a gente já está aí com essa meta aqui, 75% já confirmada. A hora que bater 10 mil, a gente vai dobra ela e assim sucessivamente, ok? Quando a gente vê aqui as classes de ativo, a diversificação do portfólio, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, nós temos aqui estoque, né? Nós temos aqui ações, estoque, tesouro direto. Nós temos a Devon, Home, Vale e Tesouro Selic 2031. Nós temos aqui esse percentual nacional e exterior, né? E aqui vem para o setor, bens industriais, materiais básicos, e aqui setor de energia, que é a Devon, ok? Pessoal, é isso, tá? Eu trouxe essa carteira atualizada para vocês. Se você tem alguma dúvida, deixa o comentário aí abaixo, para que a gente possa... eu acho muito interessante quando vocês comentam, vocês fazem o ponto de vista de vocês, algumas ponderações, que eu venho aqui, atualizo, eu percebo aquilo que eu tenho que melhorar, que não consegui fazer com que você entendesse, mas eu espero que tenha entendido, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com alguém, para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações, ok? Um abraço, pessoal!